Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do César Augusto Conectando Histórias. Você vai conhecer hoje a história de uma criança que teve muita instabilidade financeira, que viveu muita instabilidade financeira, um jovem no início da sua fase adulta que conviveu com separação dos seus pais, perda de emprego e na realidade chegou ao fundo do poço. Ele perdeu quase tudo, perdeu muito, mas ele jamais perdeu a fé. Ele acreditava que algo maior poderia vir. E com o passar do tempo, ele não compreendia muitas adversidades que vivia, mas hoje, quando ele olha para trás, ele percebe e vê a rota que Deus traçou na vida dele. Estamos recebendo Judson do Rota Lanches. Aí, o trocadilho gostou? Gostei, perfeito. Judson, nos fale aí como foi, de quem você é filho, me fale da sua infância, me fale um pouco de tudo isso. Meu nome é Judson Wagner da Rocha, eu nasci aqui no Papi, em Natal. Eu falo assim porque minha mãe sempre falava que eu nasci em Canto Papi, então essa fala vem na mente. E morava ali na zona norte, de Natal, próximo ao Região do Gancho. Na década de 90 foi minha infância. É, é, Passei, não era uma infância luxuosa, mas é uma infância que meus pais nunca deixou faltar nada, né? E estudei uns melhores colégios de Natal, né? O Colégio Nacional das Neves, devido à minha mãe. Minha mãe era auxiliar de professora de lá e conseguiu essa bolsa para mim, né? Em 93, 94, e estudei até o pré lá no Neves e vivi as duas realidades, né? Vivia tanto a realidade social diferente, né? Em ambos os lugares, né? Tipo, quando eu chegava em casa, era uma realidade. Quando eu ia pra escola, era outra, totalmente diferente. Muito bom, Judson. Você tem irmã, Não, irmão? filho único. É filho único. Sou filho único. Veja só, seus pais tiveram a coragem de tomar uma decisão difícil, corajosa talvez, porque na hora em que nós temos uma convivência com pessoas diferentes do nosso nível social, e aí com isso eu quero levar a vida daquelas crianças. Acontecia isso? Você chegava em casa e pedia aos seus pais algo que você via nos coleguinhas, como Era assim, eu chegava em casa e perguntava porque meu amiguinho tinha isso, meu amiguinho tinha aquilo, porque ele viajava, porque eu não, porque assim, como eu já falei, sobre assim, as amizades que eu tinha, era dono da Stermon, que é André, um abraço. Era dono da Arituba. Então via eles muito viajando, ah, festas de aniversário. Eu se perguntava por que a minha festinha era pequenininha, reservada para o menino da rua, e a dele era aquela coisa que aos meus olhos era perfeita. Uhum. Então eu me perguntava, tênis, roupa, tudo isso eu me perguntava. E minha mãe sempre, não, meu filho, você sabe sua realidade. E ela sentava comigo para conversar, mesmo pequena, sem entender nada, mas ela Hoje você fala com tranquilidade sobre isso, grato pelo que a sua mãe fez, mas eu imagino que na época você deve ter ficado muito chateado com sua mãe quando sua mãe dizia que não iria dar aquilo que você queria. exato. E como era isso? Assim, a gente ficava como criança, né, ficava: "Não, mas por que fulano tem, eu não tenho? Porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero", e ela sempre falava: "Não", até engraçado que era 2 tênis, um pra ir pra escola e um pra sair. E quando o da escola ficava, rasgado, coisa do tipo, ela pegava do tênis de sair, que era mais bonitinho, botava pra escola e comprava um novo. Então muito era era muita conversa, minha mãe conversava muito comigo. Meu pai, como trabalhava, terceirizado, embarcado pela Petrobras, ele ficava ausente alguns dias, mas minha mãe conversava muito comigo, e ela estava ali, né, além de estar em casa comigo, ela também estava na escola, porque ela trabalhava lá. Então ela estava ali, puxando o pegando no meu pé para que eu
não venha, claro, como criança você fica com raiva, Claro. mãe, isso e aquilo, mas ela sabia que tinha que se passar por isso, né. E ela Só sabia, correr o risco, né. ela sabia que estava exatamente correndo o risco. Só correr o risco. Correu o risco porque, nesse momento você poderia, ir pelo mau caminho. Meus pais têm condições, e aí vão me dar aquilo que eu quero, mas acontece que os seus pais não têm condições e você vai fazer algo errado. Exatamente. Deu vontade de fazer alguma coisa errada para você ter uma vida confortável, uma vida confortável. No Neves não, apesar de eu ter passado situações lá que, tudo se indicasse para que, o Judson, que é da periferia, que é bolsista, coisa do tipo, mas não passou pela minha cabeça, por quê? Porque como eu falei, né, minha mãe, meu pai sentava muito, conversava, era muito conversado, e ela fazia também, assim, muito esforço pra muitas vezes ela comprou um videogame pra mim que ela nem tinha condições de comprar, mas ela comprou e eu passei esse no outro ano eu queria a outra versão, porque meu amigo tinha, e ela: "Não, o seu é esse, vai ficar com esse", que é a mesma coisa. Me explicava, como você falou, eu ficava com raiva, mas, 2, 3 dias depois a raiva passava e eu continuava jogando. Nesse momento, eu quero conversar com você que é jovem, talvez tenha 12, 13, 14, 15 anos e não compreenda certos comportamentos dos seus pais. Nossos pais são nossos maiores amigos e eles fazem o possível para que a gente conquiste aquilo que ele acredita que Deus quer na nossa vida. Então, você depois que viver tudo isso, amanhã você vai compreender. Esse esse programa aqui a gente criou para exatamente nós nos espelharmos nas histórias de outras pessoas, porque essas histórias se repetem. O que os pais de Judson fizeram foi de, uma extrema coragem, porque eles poderiam ter escolhido uma escola estadual, e com isso não iria dar a educação escolar que ele teve, para poder conviver com pessoas do mesmo nível intelectual, no mesmo nível social. E na realidade eles fizeram isso, e aí com isso foi necessário muita vigilância, muita vigilância, muita conversa. Exatamente. E às vezes, podia ser que seus pais não tivessem dispostos a ter essa conversa, e aí sim, o preço que eles iam pagar era muito alto. E não foi fácil não, mesmo sendo bolsista, eu lembro que muitas vezes, porque você tem que comprar material escolar, e muitas vezes os livros não, gramática, português, matemática não era uma apostila como tem hoje, mas sim vários livros. E minha mãe eu lembro que ia no sebo, na Alecrim na cidade, procurava de pessoas que estavam numa série acima, quando passava ela pegava, entendeu? Era muito corretivo no começo do ano, não sei se você lembra, que passava um corretivozinho nas respostas. Então foi uma coisa, não foi fácil, como você falou, foi um investimento. Investimento no filho, né. Muito bem. E e continuando em 2000, mais ou menos aí, Você entrou no Neves em que ano? 93, 93, ficou até 2007, 2007. Aí no ano de 2000, foi. o que aconteceu em 2000? Em 2000, minha tia veio do Rio de Janeiro e a gente morava na casa dela, e ela pediu a casa, né, onde a gente morava, porque era dela, e a gente foi morar de favor na casa do meu tio, né, o meu tio, foi abraçou a gente, e só eu e minha mãe, meu pai voltou pra casa da minha avó, nas Quintas, e a gente passou esse ano lá, sem ele, né, sem a presença dele, mas, morando de favor. E a gente ficou lá durante um ano, né, e até 2001, 2002 ali, final de 2001 pra 2002 a gente volta para as Quintas, vai para as Quintas, né, um bairro aqui na em Natal, e vai para as Quintas. E foi quando, minha mãe junto com meu pai, voltaram ali morar junto. Eles tiveram uma empresa, né, uma empresa de bolsa, uma bolsa escolar, 2002 até 2007, a empresa deles. De bolsa, entregava Alecrim,
entregava via direta. Inclusive eu, muitas vezes, ia entregar, né? Eu tinha 14, 15 anos, minha mãe já plantando a sementinha, né? Do empreendedorismo, né? Aí. Aí eu muitas vezes ia entregar essas bolsas aqui no via direta. E em 2006, mãe é demitida da escola, né? E eu continuo na escola ainda, eu só finalizo o período escolar em 2007. E comigo também a questão da separação dos meus pais, né? Com a separação dos meus pais também veio a falência da empresa, né? Decorrência do desgaste, né, que teve. Então, 2006, sua mãe foi demitida, houve a separação e a empresa quebrou. E a empresa quebrou. Exatamente. E eu já estava ali 16, 17 anos, foi bem no tempo que, como você fala, que você frisou, na questão que eles conversavam muito comigo, e quando chegou com 17 anos, sentou na mesa e disse, ó, até hoje a gente supriu você de tudo, mas a partir de agora a gente vai dar o básico, e se você quiser carro, casa, viagem, qualquer celular, qualquer coisa, vá trabalhar. Isso em 2007. Muito bem. 7. Então você vai agora, meu amigo, se vire. Se vire, E se aí, vire. Aí foi quando eu, eu, minha mãe pegou o dinheirinho que ela ganhou da escola, já tá. deixa eu interromper. É você, aqui, antes de nós começarmos o programa, você tinha falado sobre um problema que você tinha no coração, um sopro, né? Você nasceu com um sopro. Foi, nasci com sopro infantil e só minha mãe foi diagnosticar quando eu tinha lá por volta dos 8 anos, que ainda tava, né, o sopro infantil, porque quando eu corria, eu ficava muito cansado. E minha mãe foi ao médico, eh e nesse tempo que minha tia veio, ela mostrou Deus para ela, né, Jesus, e, ela fez uma oração a Deus que disse que se curasse meu filho, ela ia servir a Sua mãe mostrou a sua não, minha tia. mostrou para minha mãe, quando ela veio do Rio de Janeiro. Aí mostrou e ela falou assim, eh, ela fez uma oração que Deus curando o meu filho, eu vou servir ao Senhor. E quando a gente foi ao médico, o médico Em que ano foi isso aí? Que ano? não, 97, 98. Certo. Então foi sua mãe, sua tia que a relação da sua mãe com Deus foi através da sua tia. Exato, atrás da minha tia. E aí ela foi e falou pra mãe, sobre Deus, mãe fez isso, e quando a gente foi no médico, o médico disse: "Não, não vou fazer a cirurgia, né, que é me abrir, e não vou fazer mais cirurgia, porque não existe mais nada. Fechou, milagre de Deus". Aí já, como eu falei, né, tipo, hoje a gente vê todo o cuidado que Deus fez eu passar pra eu chegar e moldar o homem que sou hoje. Eu fiz questão de voltar um pouco, Judson, exatamente porque você estava falando tanto nas adversidades, até para que quem está nos assistindo perceba exatamente isso, a importância de Deus na sua vida. Exatamente. E em 2007, como eu falei, meus pais voltando, né, meus pais se separaram e minha mãe pegou o dinheirinho da casa, o dinheirinho da escola Então, e comprou a casa onde ela vive hoje. E daí ela vivia, tipo, trabalhando na outra escola ao lado, né, que era Pinguinho de Gente, trabalhou na Guararapes, trabalhou pra suprir, porque agora só tava eu e ela, né. Só tava eu e ela, e eu só estudando em 2007, e ela, não deixa nada faltar, mas foi nessa época que a gente passou pelo deserto, só eu e a mãe sabe. Que a gente não tinha nada, assim, a mãe comprou a casa bem próximo do meu tio, que nos, deu a casa pra gente morar quando a minha tia pediu lá em 2000, né, eh, a gente morou de favor lá, a gente morava bem pertinho dele. E minha mãe trabalhava, não faltava, mas também era só o básico, né. Eu digo assim, eu e minha mãe sabe, o almoço era feijão e arroz. Ovo, assim, bem básico mesmo, sabe. Muitas vezes eu ia pra casa do meu tio não sabia, chegava lá com
No bem bom, ei, tio, tudo bem? Oi, tio, tudo bem? Vim aqui lhe dar um abraço. Ô, meu filho, vem comer um pouquinho comigo. Fomos com um cafezinho, cuscuz. E foi assim que no deserto a gente passou. Em 2010 nasceu minha filha, Luísa Marcela. E aí eu tinha que, né, trabalhar. E foi quando eu entregava panfleto na Miranda Computação, e consegui uma vaga lá e passei 6 anos na Miranda. A Miranda Computação, não tenho o que falar, é referência, é uma boa empresa. Tem o seu Afrânio, que eu tenho um detalhe, é muito grande. Né? Ele até inclusive falava que nas palestras que ele falava de mim, porque eu comecei panfletando, fui para almoxarifado, fui para o setor de vendas. Então teve um crescimento na empresa. Mas porque eu sou muito sedento de conhecimento, sabe? Eu gosto de, assim, quando eu era criança eu via aqueles documentários de animais, não sei o que, de estrela, do universo, eu era bem vidrado nessas coisas. E em 2014, sim, eu conquistei carro, casa, através do trabalho na Miranda. E em 2014 eu saí de Miranda, decidindo estudar, somente estudar. E passei 2013 até 2013, 2014 eu saí e fiquei só estudando. 2014 até 2021, 2021, só estudando. só estudando. Você estudando com uma filha, Uma filha para suprir a necessidade. e aí, e quem era que mantinha? Minha mãe. Minha mãe era ficou aposentada, né? Ela se aposentou em 2014, para 2015 ela se aposentou. Ô, Judson, é, qual foi a grande lição, as lições que sua mãe passou para você? Então, ou seja, você que agora é pai, e aí talvez sua mãe seja exatamente essa referência de, né? E aí com isso, o que é que você aprendeu com ela para aplicar também na condição de pai? Ela assim, com minha filha, minha mãe, né, me deu assim a resiliência que ela tem, o trabalho, ela é muito trabalhadora, ela não, assim, é uma guerreira, eu chamo ela de guerreira, sabe? E com isso eu tento passar para minha filha, né? É porque eu sempre costumo falar que a gente pode dar muito conselho aos nossos filhos, mas a gente ser o exemplo é muito melhor. Então eu sou o exemplo para minha filha, assim como minha mãe foi para mim. Por exemplo, quando eu me formei, minha filha viu me formando, disse que queria, chorava, minha filha, que queria se formar também. Quando eu conquistei alguma coisa, ela, pai, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Então, não adianta você pedir para, por exemplo, sua filha ou seu filho ler, mas você não lê, né? Entendeu? Você não passa ali o exemplo da leitura, isso que foi transmitido, né? Através das gerações, né? Da minha mãe para mim e, e eu para minha filha. Eu já falei isso várias vezes. Eu pensava que para que alguém me amasse, essa pessoa necessariamente teria que ser carinhosa comigo. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo que não necessariamente a pessoa precisa ser carinhosa comigo. A pessoa precisa estar comprometida com o meu sucesso. E muitas vezes nem ser carinhosa comigo. Então, levando em conta isso daí, sua mãe foi aquela que educou sem passar a mão na cabeça, né? Então, fala um pouco para a gente, porque isso aí é exatamente para que a gente passe para filhos e pais também a mesma coisa. É assim, por ser filho único, né? Você foi filho único, você não merecia que eu ser mimado, aquilo. E não fui. Muita gente veio de fora e dizia que eu era mimado, que eu era isso, que eu tinha tudo, mas não. É assim, eu tinha o necessário. Minha mãe sempre frisou isso, né? Da questão de ser, você ter o necessário e, acima de tudo, Deus no coração. Porque depois que ela conheceu Deus, tudo mudou na vida dela, né? E é isso que a gente vai falar mais à frente. Porque isso tudo que a gente falou, na minha vida, ainda não existia ele, né? Não, nem sequer pensava, nem buscava a presença de Deus, entendeu? Então, assim, o que me mudou de fato foi a presença dele. A minha mãe foi, como a gente já tinha falado antes, da gratidão, né, que eu tenho por ela, né? Porque ela me mostrou tudo de que tenho hoje, devo tudo a ela, né? Devo tudo a ela, porque hoje eu posso proporcionar algo melhor, né, para ela, coisa que muitas vezes ela tentou,
assim, mas assim, vendo hoje, com 35 anos, ela me deu aquilo que naquele momento eu precisava. Então, assim, falar da minha mãe aqui vai dar várias horas aqui. E quando foi, em que momento que Deus, começou a entrar na sua vida? A escadaria é diferente. Em 2000, como eu falei, em 2014, quando eu saí da Miranda, eu possuía tudo. Em 2015 comecei a perder tudo. Perdi casa, perdi relacionamento, que eu tinha um relacionamento antes. Perdi eh, carro, casa, relacionamento. Voltei para casa da minha mãe. Como filho pródigo na palavra, voltei sem nada. Mãe, voltei aqui, tô aqui. Ela me aceitou de novo, como sempre. 2015, minha filha veio morar comigo, porque já justamente com essa dificuldade financeira, eu conversei com a mãe dela e disse, ó, não tenho condições de suprir com isso, com aquilo, mas é porque a gente pagava uma pessoa para cuidar dela, porque ela trabalhava e eu estudava. E eu disse, ó, ela vem morar comigo, e daí esses recursos não vai precisar ser pago, e minha mãe vai pagar a escola dela, que é uma escola de bairro lá, próximo à nossa casa, que ela passou há bastante tempo, né? Minha mãe conhecia a diretora, por estar já esteve no meio, né, da educação, e mãe já estava aposentada e conseguiu pagar isso aí, né? E eu passei de 2013, 2014 até 2021 desempregado. Então é outro investimento que minha mãe fez, e volto a dizer que em 2017, hoje eu só sou formado em matemática porque minha mãe saía para vender as carteirinhas. Deixa eu procurar entender, deixa eu entender, olha só, você saiu de casa, sua mãe já tinha investido bastante em você e tal, e você saiu de Em casa. 2013, Em 2013 você saiu de casa, da mesma maneira, talvez, como filho pródigo. Deixei para cá, deixei para fora, eu preciso me libertar, agora sou adulto, mando na minha vida e deixa eu ir. E aí daqui a pouco tudo que você construiu, tinha construído, foi desmoronando. Assim como o filho pródigo disse desse jeito: eu vou voltar para casa do meu pai e eu não quero nem ser chamado de filho, mas de um empregado dele, porque um servo dele que tá pior do que eu. está melhor do que eu, né. Então assim, eh, essa decisão de sair de casa como foi, nos conte como foi essa história toda e por que você perdeu tudo que você tinha conquistado. Assim, foi difícil, porque assim, era um laço que eu tinha com minha mãe, né, durante toda a minha vida, e quando eu saí, eu e ela chorando, né. Eu e ela chorando, porque eu sou filho único, só eu e ela, minha filha morava com a mãe dela, né, e só tinha eu e ela, e eu saí de casa da casa da minha mãe, e foi muito doloroso, tanto pra mim como pra ela, né, mas mais pra ela, tenho certeza, do que pra mim. Porque assim, a gente fala, na palavra fala, né, que o seu filho ou sua filha se juntará ao marido ou esposa e deixará sua mãe, e seu pai e sua mãe. Então, eh, foi difícil. Em 2013 eu saí da casa, e em 2015 voltei. Foi ali volta de 2 anos, eu voltei para casa e ela me aceitou rindo, chorando, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas me fale sobre esses 2 anos, porque isso aí é muito importante para quem está nos assistindo, porque você trabalhou na Miranda, Conquistei. conquistou, e aí com isso, e em 2 anos, você perdeu o que conquistou em quanto tempo? 6. Em 6 anos. Então, foram 6 anos de trabalho, teve feito mais conquista, em 2 anos foi Eu costumo falar, César, que, eu tinha tudo, mas não tinha nada. Porque assim, eh, o que é isso? Eu tinha carro, tinha relacionamento, tinha casa, tinha trabalho muito bom, ganhava muito bem, e só que eu não tinha o principal, que era o provedor, que era Deus, entendeu? Deus é o cara que mudou minha vida. Como assim como a humanidade é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, a minha se resume a antes de Cristo e depois de Cristo. Então, hoje eu vejo, né, hoje eu vejo que naquele tempo era o meu deserto, como a gente mencionou, filho pródigo, voltei para casa da minha mãe. Aqueles 2 anos aconteceu coisas que
que a gente costuma falar no mundo evangélico, cristão, que o inimigo nos deu e ele tomou. Né? Ele deu uma rasteira para ver para onde eu ia, né? Então eu voltei para casa da minha mãe muito temente a Deus, me mostrou novamente a Deus. E, e com as atitudes dela, você vê o Deus que eu creio nas atitudes dela, né? Porque em 2017, em 2015 minha filha veio morar comigo, em 2017 eu começo o curso e eu só saio, César, para o curso. Você vê como em 2014 ali, 2015, o deserto puro, eu só saio para o curso de matemática no IFRN Natal Central. Minha mãe saía para vender as carteiras de manhã. Meu curso era à tarde. Ela vendia as carteirinhas. Quando eu chegava, me dava o dinheiro da passagem, me dava o dinheiro do lanche, se fosse lanchar. E eu saía, atrasado muitas vezes, chegava atrasado, mas resiliente. Ela, não, eu vou conseguir, eu vou dar um melhor para minha mãe, para minha filha, mas diferente daquele tempo, né? Diferente daquele tempo, porque Deus já tinha plantado a sementinha, né? Através da minha mãe. E mesmo assim, nesse tempo, eu ainda não me voltei para Deus como hoje eu sou, certo? Porque se tratando da presença de Deus hoje, foi há 4 anos atrás que eu me voltei para Deus. De fato, como eu costumo falar, a conversão genuína. Paulo até fala sobre isso, um dos evangelhos, nas cartas de Paulo, que muitas vezes a gente só busca Deus quando tá no bem bom, quando tá mal, né? Quando tá bem, não precisa de Deus, né? Quando tá mal é que precisa. Então, em 2017, né, que eu falei, até 2020 eu ia me formar, só que chega para todo mundo, né, a pandemia. Então, na pandemia, em 2020, isso desempregado. Eu vou fazer um parêntese aqui, Judson, porque assim, você estava falando que eu não sei, em que é que você acredita, eu não sei qual é a sua fé, se você quer dizer, fé, todos nós temos fé em algo, né, porque se você, acredita que alguma coisa vai dar certo, isso aí é fé. Agora existe a fé natural e existe a fé sobrenatural. Não sei em que é que você acredita, mas eu creio piamente que nós somos dependentes de um espírito. E esse espírito eu quem escolho, que eu posso escolher o espírito que chama-se de Satanás e eu posso escolher o espírito que chama-se de Deus. Sou eu que escolho. E Judson estava dizendo, e aí, se de repente um espírito desse me dá, um espírito desse tira. Então, eu é quem permito qual é o espírito que dá. Se de repente eu sou uma pessoa muito invejosa, se eu quero o mal do outro, se eu quero pisar naquele que está caído, então, na verdade, a minha fé me diz que não é a Deus que eu estou agradando, não. Não é a Deus, eu não estou sendo dependente de Deus, eu estou sendo dependente de um outro espírito. Mesmo que eu fale o nome de Deus, mas as minhas ações têm que estar congruentes com isso. Pense nisso, são muitas lições que você, Judas, está passando, exatamente isso. Eu quis interromper porque achei muito interessante aquilo que você disse, porque você destruiu tudo em apenas 2 anos, algo que você conquistou em 6. Poderia, ao invés de esse patrimônio, ter dobrado, triplicado, quadruplicado. Exatamente. Mas acontece que aquele na qual lhe deu, ele também tirou. Ele tomou. Exatamente. E é dessa forma. E eu passei 7 anos desempregado, quase 7, 8 anos, em 2020, César. A gente passando por um deserto, porque assim, minha filha estava com a gente, eu ganhava uma bolsa no IES, porque eu era monitor de uma das disciplinas de cálculo 1. E na pandemia, todo mundo ficou com medo. Eu ficava com medo da minha mãe, né? Assim, de perder, porque via pessoas morrendo ao nosso redor e fiquei com medo. E em 2020, eu estava agora falando sobre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Em 2020, outubro de 2020, entra o maior de todos. Minha mãe saiu ia sair para a igreja, eu estava deitado no sofá e ela fez, eu tô indo para a igreja. Aí eu disse, também vou. E fui. Daí
não, não larguei mais não. Não larguei a rede mais. Eu fui e fui, não vou ser hipócrita em dizer, porque eu estava passando por uma dificuldade financeira, fui atrás de um milagre financeiro. E Estava naquele momento pensando só em você, naquele exatamente. E sabia que eu ganhava os 400 e ganhava também o auxílio do governo. Só que em abril de 21, o governo ia passar pela atualização e quem ganhasse qualquer outro tipo de bolsa federal ia ser retirado. E como eu já estava na fé, né, eu estava, assim como eu escuto a sua voz, eu escuto o Espírito Santo porque é uma questão de intimidade com Deus. Eu fiz o que tem em Mateus 6,6. Eu entrei no meu quarto, fala assim em Mateus 6,6, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E eu fiz uma oração assim, tipo, Deus, eu sei que eu vou perder a bolsa, e a bolsa do tamanho da escola aí até maio, ou seja, zero recurso depois disso. E a pandemia não deixava me formar, também não me deixava, né? E eu entrei no meu quarto, orei, pai, faz alguém lembrar de mim. A minha oração foi essa. E semanas depois, não sei bem ao certo, quantos dias depois, uma mulher liga de uma escola na Zona Norte, ó, a gente tá fazendo o teste, tá? Pela uma indicação de outra pessoa. E eu comecei a atribuir ver Deus em tudo, entendeu? E agradeci a gratidão que a gente falou antes, é, agradeci a Deus. E assim como mãe, lá atrás, eh, começou a servir a Ele pelo milagres da saúde, eu comecei a ver Deus na questão do meu milagre, até a questão financeira, porque o recurso saiu do governo, mas entrou o recurso de Deus, abriu a porta para mim. Passei 2 anos e meio, né? E só que eu dava aula só pela manhã, sabe, César? E é engraçado como você fez o trocadilho no começo, chegou o rota na minha vida, Deus é, mudando a minha rota para até o rota, né? E mais ou menos em agosto ali, do mesmo ano, 2021, já estava com escola, já não mais necessitava daqueles recursos, porque a escola me supria, estava muito bem, a porta que Deus abriu. E quando você se volta para Deus, como você falou aí, o inimigo, que a gente chama, o inimigo ele se levanta grandemente contra você, certo? Eu tinha problema na escola, comecei a ter problema na escola, certo? Alunos dizendo coisas que eu não falava sobre eles, problemas na minha família, né? Minha mãe esmorecendo na fé, entendeu? Minha filha, assim, eu lembro como fosse hoje, eu sentado, a diretora falando pra mim o que ela estava passando com minha filha se cortando, mesmo conversando, mesmo mais a minha filha se cortando. E em agosto, eu orei, pai, mesma coisa. Orei, pai, fiz uma oração. Pai, me ocupa o resto do dia para que eu não venha pecar contra ti, porque mente vazia é a oficina do diabo. E minha mãe, pra você ter uma ideia, minha mãe é guerreira. Minha mãe fazia extra no final de semana nessa lanchonete que a gente é proprietário hoje. Ela fazia no final de semana porque era um amigo meu de infância, lá das Quintas, que era o proprietário. E aconteceu várias coisas na vida dele. ela fazia o que lá? Ela era atendente. Aí, eh, aconteceu várias coisas na vida dele e eu orei pro meu pai sobre isso. Semanas depois, eu estava fazendo o meu redigindo o meu plano de aula, e chega meu primo e minha prima, que sempre viveu de lanche e tal, desde sempre, desde que eu conheço eles, sempre eles tinham isso. Ele chegou lá pra minha mãe, como minha mãe é aposentada, fez: "Não, fulano quer vender, vai fechar segunda-feira", isso era numa quinta, "vai fechar na segunda", ele não vai fechar, ou ele vai fechar, ele, vai fechar as minhas portas também, meu primo falando: "Não tem como a senhora fazer um empréstimo pra pegar lanchonete, pra ir a gente trabalhar?" "Mãe, não, quero não." Aí eu, atento às coisas de Deus, eu tinha orado a Deus.
Aí eu entrei no meu quarto, César, morrendo de medo. Assim, muita gente acha que é fácil, né? Assim, eu morrendo de medo, assim, eu nunca tive isso. Mas hoje eu sei que ele me preparou, né? A toda a minha vida ele me preparou para aquilo. Assim, Senhor, eu entrei de novo no meu quarto, fiz o que tem em Mateus 6,6 e fiquei, assim, eu me lembro quando eu estava nesse quarto aqui dessa sala. Eu fiquei olhando, andando para um lado para o outro, olhando para um lado para o outro. E eu, assim como eu escuto sua voz, eu escutei a voz do Espírito Santo, que é o responsável por sempre lembrar da palavra de Deus, né? Vai que eu sou contigo. Essa palavra eu levo até hoje. E eu saí, eu entrei como uma ovelhinha e saí como um leão. Poxa. Aí você chegou para o seu primo. Aí eu cheguei pra minha mãe, meu primo já tinha ido com minha tia, ou com minha prima, já tinha ido, eu disse, mãe, eu vou pegar o Rota, que já tinha esse nome, né? Aí mãe, você tá doido, não sei o quê, e isso e aquilo. Eu disse, não mãe, Deus disse que é comigo, se ele disse que é comigo, eu vou embora. Não tem ninguém que faça, assim, mudar de ideia. E foi quando eu sentei com meu primo, vi a viabilidade do negócio, sentei, justamente isso, como eu falei, Deus vai preparando. Eu sempre gostei de matemática, fui em edificações, fiz o curso de matemática, então hoje a matemática me ajuda muito, né? É, Nos negócios. Sentei, vi a viabilidade do negócio, sentei e disse, não, vamos embora. muito bem. São quantos anos de rota? 3 vezes. Muito bem. A paz, conversa boa, É, passa rápido, viu? Me diga uma coisa, e como é que está o Rota hoje? Quais são os seus planos? O que é que você... E em seguida, eu peço que você fale um pouco do Rota, hum, né? Como é que está e tal, e depois você passar uma mensagem para o nosso espectador, hum. que de repente nesse momento pode estar vivendo coisas parecidas com o que você viveu, né? E aí com isso passar uma mensagem, Assim, é, bem sendo bem breve, o começou a história do Rota, né, em outubro de 21, começou a história do Rota com 4 funcionários. A menina que atendia era a menina que fazia o pastel, a menina que fazia o cachorro-quente atendia lá na frente e hoje é é uma empresa, tenho 8 funcionários de carteira assinada, no final de semana chegando até 15 pessoas. Né, tipo com motoqueiros, com entrega. A gente fazia 11 entregas, hoje a gente bate recorde acima de recorde, a gente faz 190 entregas. Então, assim, de 11 para 190. eu sempre atribuo as coisas a Deus, sabe? Não adianta a gente ter o melhor serviço, o melhor sanduíche, o melhor pastel, mas não ter não ter o cliente. E Deus manda o cliente pra gente, sabe? Assim, depois que ele entrou na minha vida, todas as coisas se perderam valor e ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Eu buscava as outras coisas, mas não buscava Deus. Agora eu troquei, eu busco a Deus e as outras coisas vêm fácil, né? E hoje o Rota, graças a Deus, só cresce, só evolui. De um mês para o outro tivemos 30% de crescimento, Deus na nossa vida. Assim, eu só tenho que agradecer, como você falou, a gente tem muito que não é sobre os outros, mas sobre a gente. O que que a gente vai fazer com o outro quando está caído, Hum. né? E a gente hoje tem vários funcionários que falam para mim, não porque eu sou bom, mas é porque Deus me transformou. E é tipo assim, eu sei que eu tenho um patrão ruim e hoje eu tenho um patrão bom porque depois que eu conheci ele, eu tô conquistando minhas coisas. E eu sempre falo, sabe, César, que eu sei que Deus não vai deixar isso acontecer, mas se eu ganhar uma alma para Deus e o Rota não existir mais, eu sou o mais rico do mundo, entendeu? Assim, e ele já me mostrou como vai ficar o Rota, entendeu? Ele já me mostrou como vai ficar o Rota, ele já me mostrou em cima do altar pregando. Então, assim, eu até falando aí, assim, é uma responsabilidade muito grande tá fazendo isso. Porque, e ele disse, como eu falei, ele falou, calma que eu vou te preparar, né? E tem que exaltar aquele quem levantou a minha voz, né? Hoje eu tô aqui por causa dele. E com certeza eu vou, através da minha história, através das suas falas bem colocadas, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito bom.
Que coisa boa, rapaz. Muito bem. Pessoal, que lição, quanto aprendizado nesse bate-papo aqui com o Judson. E a pergunta que eu faço para você e que eu devo fazer para mim: qual é a sua missão aqui na Terra? Qual é a minha missão aqui na Terra? Por que será que eu estou aqui? E eu creio piamente que o bem sempre vence o mal. Se eu faço o bem, se eu quero o bem, se eu tenho a melhor das intenções, eu vou errar, eu vou tropeçar, mas certamente se eu sou essa pessoa íntegra, honesta, leal, transparente, Deus vai me levantar todas as vezes que eu cair, né. Então quero imensamente agradecer a você que participou, que está aqui conosco, que está assistindo. Eu espero que essa história contribua com a sua vida. Agradecer a Léo, agradecer a Luana, a Laura, a Lady Laura, agradecer, Judson, a você ter se disponibilizado até vir até aqui e aguardo você no próximo episódio César Augusto Conectando Histórias. Tchau.